Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Glória a Deus por mais uma palavra, por mais um devocional, mais um café com palavra para a glória do nome do Senhor. Nosso devocional de hoje, dia 19 de junho, tem como título A Melhor Parte. Bom dia, Meirinha. Paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá me ouvindo bem? Deixa eu ajeitar aqui o volume. Deixa eu deixar bem baixinho, que eu estava com o Emanuel. Pronto, tá no mais bom. Glória a Deus. Nosso devocional de hoje, 19 de junho, tem como título A Melhor Parte. Que coisa maravilhosa. A melhor parte. E nós estamos no capítulo 5 de Esdras. Irmãos, eu não sei vocês, mas Deus tem falado comigo tremendamente nesse pequeno livro de Esdras, nesse livro histórico. E Deus tem falado ao meu coração. Estou aqui de olho ali para o Emanuel, que ele está ali dormindo. Se ele se acordar, vocês me compreendam que eu vou precisar me levantar e ir lá cuidar dele, tá bom? Vamos lá. O texto desse capítulo 5 de Esdras, resumo, né, para a gente fazer aqui um resumo dele, começa com dois grandes feitos. Primeiro, a exortação de Ageu e Zacarias, dois profetas que Deus levanta, e os adversários, que são os reis persas, os governadores persas que estavam nas terras, além do Jordão ali, além do Eufrates, que se levantam e consultam Dario a respeito do que acontece no capítulo 5. Então, o texto mostra que a oposição e a burocracia são comuns quando nós realizamos projetos para Deus. Sempre vai acontecer isso. Sempre que nós estivermos fazendo algo para Deus, fazendo algum projeto, levantando alguma coisa na casa do Senhor, vai se levantar tanto oposição como burocracia para tentar barrar, para tentar parar os projetos que nós fazemos para Deus. Mas a mensagem divina aqui no texto e a providência sempre superam os obstáculos. Do mesmo jeito vai ser na nossa vida. Em vez de parar, os judeus eles confiaram na proteção de Deus e eles apresentaram seus registros legais, ou seja, eles estavam trabalhando dentro da legalidade. Quando nós estamos fazendo algo correto, algo que não tem do que nos envergonhar, algo que nós estamos cumprindo o mandado de Deus, então a gente não precisa temer, porque Deus estará no nosso lado. No capítulo 5 de Esdras, ele foca em resiliência. Esse capítulo vem para nos ensinar a sermos resilientes, a não desistirmos. Eu sei que a vida é difícil, a luta é grande, mas nós precisamos ser resilientes. Esse Esdras, capítulo 5, nos mostra isso. Foca em resiliência, liderança espiritual e superação de desânimo. Se nós formos resilientes, nós tivermos uma liderança dirigida por Deus, se nós tivermos a direção do próprio Espírito Santo, nós teremos a superação do desânimo, ainda que ele venha para nos derrubar, para nos fazer parar. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Aninha, bom dia, Bibi, Deus abençoe, glória a Deus. Então, primeiro eu separei 4 pontos aqui desse capítulo, só para a gente entender melhor o capítulo 5 de Esdras, depois você lê lá direitinho. É maravilhoso o capítulo, uma leitura gostosa de fazer, não cansa de jeito nenhum, é maravilhoso. Mas eu separei aqui 4 pontos. Primeiro ponto, antes de tudo, escute a voz certa para sair da estagnação. Se você está parado, se você está estagnado em alguma coisa, em algum projeto na sua vida, escute a voz certa. Os judeus ficaram parados por 15 anos, irmão. Do capítulo 4 para o capítulo 5, tem uma pausa de 15 anos. Quando aqueles adversários se levantaram, mandaram a carta para Artaxerxes mandou decretar parar a obra, eles pararam por 15 anos. 15 anos eles ficaram parados. Até que eles ouviram as profecias de Ageu e Zacarias, o incentivando a se levantarem, dizendo que o Senhor estava com eles, até que eles ouviram a voz certa. Se você não ouvir a voz certa, você vai parar nos seus projetos, você vai parar na sua vida espiritual, você vai parar na sua vida material, você vai parar. Então, escute a voz certa para você sair da estagnação. Muitas vezes, o medo do fracasso, o medo das críticas, nos paralisam.
Então identifique as vozes que você tem escutado, veja quem é que você tem dado ouvido, preste atenção. Nem todo mundo que se diz homem de Deus é homem de Deus, nem todo mundo que se diz mulher de Deus é mulher de Deus. Ouça a voz certa, você tem Bíblia, você tem o próprio Senhor para falar com você. Dê atenção à voz certa, busque conselhos sábios de pessoas verdadeiramente sábias que buscam a Deus, faça leituras inspiradoras, leia a palavra de Deus para você receber, para reacender dentro de você a motivação e tirar os seus projetos do papel. Faça isso. Deus quer falar com você, Deus quer animar você. Então dê atenção à voz certa. Segunda lição que nós tiramos de Esdras 5, retome o que foi interrompido. Se você parou um projeto na sua vida, hoje o Senhor está dizendo, retome o que foi interrompido. Zorobabel e Jesua não esperaram as condições ficarem perfeitas para recomeçar. Eles simplesmente, ao ouvir os profetas dizendo, Deus está com vocês, o Senhor está com vocês, eles simplesmente voltaram a construir. Não esperaram a ficar tudo ok, ficar tudo perfeito. Não, eles recomeçaram. Então não espere as coisas ficarem 100%, recomece. Recomece agora um projeto que está estagnado, um projeto que está parado na sua vida. Não espere o momento ideal para retomar um sonho, um curso, um cuidado com a sua saúde, uma caminhada, ou uma academia, ou mesmo a sua vida espiritual. Não espere o momento ideal. Comece hoje. O recomeço exige iniciativa prática. Mesmo que você ainda tenha ou sinta no seu coração incertezas, comece hoje, em nome de Jesus. Quebre o comodismo, saia da mornidão e recomece hoje. Glória a Deus. Terceira lição que eu tirei aqui desse texto para nós, trabalhe com integridade diante da fiscalização. Vai ter fiscalização do que você está fazendo. Então seja íntegro naquilo que você faz. Não trabalhe com desonestidade, trabalhe sempre com integridade. Assim, quem anda com a verdade não volta para conferir. Quando o governador Tatenai, que era o governador da além do Eufrates, o governador Persa, apareceu para questionar a obra, os judeus não mostram, não mentiram. Os judeus não esconderam, não mentiram, não. Eles não se omitiram, eles não pararam o trabalho, eles simplesmente responderam com fatos, com provas e com respeito. Eles responderam aquelas pessoas ali com respeito. Eles disseram, olha, foi o Senhor que nos mandou retornar. O rei Nabucodonosor destruiu o nosso templo, construído pelo nosso rei Salomão. Mas quando o Senhor usou Ciro no primeiro ano, o primeiro mandato dele foi nos mandar reconstruir nosso templo. Então nós estamos debaixo de uma ordem maior. Nós não estamos fazendo coisas erradas aqui. Quando seu trabalho, sua fé e suas escolhas foram questionadas por seus chefes, ou por seus familiares, ou mesmo pela sociedade, responda com integridade e competência. Diga, eu estou diante da ordem do meu Deus. Então, a melhor resposta contra a oposição é a excelência do que você faz. Se você fizer com excelência, se você estiver realmente debaixo de uma palavra de Deus, não precisa temer nada. Seja respeitoso, responda com a verdade e o seu trabalho vai ser a resposta por si só. E por último, a última lição que eu coloquei aqui desse texto, confie na providência de Deus, ainda que seja invisível. Ainda que você não esteja vendo, Deus está trabalhando, Deus está providenciando, Deus está no negócio. O versículo 5 diz que os olhos de Deus estavam sobre os anciãos. Isso garantiu que a obra não fosse interrompida, mesmo durante a investigação. O governador Tatenai fez a investigação acurada, fez uma carta, agora o rei já era Dario, já não era mais Artaxerxes, e ele manda uma carta, mas como eles mostraram provas do que eles estavam fazendo, eles tinham como provar, a obra não foi interrompida durante a investigação. Você não precisa controlar todas as variáveis do seu futuro. Faça a sua parte com dedicação e confie. Confie que Deus cuida dos bastidores, aleluia. Deus cuida dos detalhes que fogem do seu controle. E Ele é quem vai abrindo as portas certas na hora certa.
Então creia e faça a obra de Deus. Aqui no Êxodo 5, houve um despertar profético. Deus quer despertar a sua vida nesta manhã aqui. Esta palavra, ela é um despertar profético. Você pode conferir isso no versículo 1 e 2. Depois teve a intervenção das autoridades, mas a obra não parou durante a investigação. Você pode ver isso do versículo 3 ao 5. E então a carta foi mandada a Dario. Essa carta você pode conferir nos versículos do 6 ao 17. E depois a gente vai continuar na terça-feira, no capítulo de número 6. Eu já estou ansiosa, porque é maravilhoso o livro de Esdras. Deus tem falado demais comigo e eu creio que vai falar também com você. Vamos para o nosso devocional. Eu tenho que correr, irmãos. Eu tenho que ser enquanto o meu Emanuelzinho está ali dormindo. A melhor parte, esse texto aqui é um dos textos que eu mais amo nas Escrituras. Já preguei inúmeras vezes nesse texto, todas as vezes Deus acrescenta algo novo ao meu coração. E hoje fala sobre Marta e Maria. Lucas capítulo 10 e verso 40 diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se de Jesus, ela perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize a ela que me ajude. Oh, queridos, quantas vezes esse é o nosso questionamento? Quantas vezes a gente não olha para Jesus e diz: não te importa, Jesus, com o que eu estou sofrendo? A gente pode até não dizer a frase, mas é esse o nosso pensamento. A gente está passando uma luta, a gente está passando por uma dificuldade, por uma dor, e a gente diz: não te importas, não te importas. Quantas vezes esse é o nosso questionamento? Marta não estava fazendo a coisa errada, ela estava servindo com o serviço. A coisa errada de Marta foi questionar Jesus. Foi querer que Maria fizesse o mesmo que ela. A gente não pode esperar que os outros tenham o mesmo entendimento que a gente. A gente não pode esperar que os outros entendam do jeito que a gente entendeu. E ouçam do jeito que a gente ouviu. Deus, ele é um Deus de pessoas. Deus é um Deus de indivíduos. Deus não é um Deus de massa. Nós vimos aqui, no capítulo 2, que quem não tinha o nome não pôde servir, porque Deus é um Deus de indivíduos. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Você tem conseguido repousar tranquilamente nos últimos dias, nas últimas noites, ou tem sido perseguido por preocupações que parecem intermináveis? Nós vivemos um tempo de dificuldades financeiras, um tempo agitado, o dia parece que não dá para tudo, e muitas vezes à noite não conseguimos descansar preocupados. Mas deixa eu te dizer, a narrativa bíblica de Marta e Maria nos oferece uma reflexão profunda sobre como nossas prioridades podem nos desviar do essencial, mergulhando-nos em inquietações desnecessárias. Marta ficou tão absorvida pelo serviço, pela preocupação em mostrar o melhor, em fazer o melhor almoço, em dar a melhor comida. Afinal de contas, 13 homens chegam ali de surpresa, fora mulheres e crianças, fora os outros que o seguiam, chegam ali para comer ali de surpresa, e ela precisava servir da melhor maneira, e isso toma toda a sua preocupação. Então, a gente precisa rever as nossas prioridades. Muitas vezes nos vemos no papel de Marta, consumidos pelos deveres, pelos afazeres domésticos, pelos afazeres do trabalho, pelos afazeres da igreja, perdendo de vista o que verdadeiramente importa. Maria não perdeu isso de vista. Ela ficou com o que realmente importava, que era a presença do Eterno. Jesus, ao ser abordado por Marta, entrega uma resposta profunda e que nos ensina muito. Ele olhou para Marta e disse: Marta, Marta. Quando Jesus diz 2 vezes, significa que é algo muito importante. Ele disse: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Contudo, Marta, apenas um é necessário. Só um instantinho, irmãos, eu venho já.
Desculpem, mas o Emanuel acordou e eu tive que correr lá, mas eu voltei aqui. Então, muitas vezes, nós não entendemos isso, que o melhor para a nossa vida é a presença de Jesus. Quando nós temos a presença dele, nós conseguimos administrar todo o restante das outras coisas. Por isso, Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Essa resposta nos convida a refletir. Será que as inquietações, as preocupações têm solucionado nossos problemas? Será que com todo o nosso cuidado, com toda a nossa preocupação, a gente consegue resolver pelo menos um problema? A realidade é que tais sentimentos apenas nos afastam novamente. Pronto, deixa eu concluir bem rapidinho, que ele hoje está todo o tempo se acordando, mas eu vou concluir rapidinho. Então, eu não conheço todas as suas lutas, eu não sei quais as suas dificuldades, eu não sei o que você está passando na sua vida pessoal, mas eu posso lhe afirmar, com confiança, que o mesmo Jesus, que compartilhou aquele momento com Marta e Maria, ele está acessível a você, e ele se importa profundamente com suas lutas e deseja um relacionamento genuíno com você. Então, embora servir aqueles que estão ao nosso redor seja uma expressão de fé, de amor e do seu relacionamento pessoal com Jesus, não estiver em dias, não tem como você ser sustentado. É isso que sustenta a sua alma. Se você tem se sentido sobrecarregado, solitário, clamando por uma ajuda, querendo ver uma mudança, eu o encorajo a escolher a melhor parte, como fez Maria, e a passar um tempo nos pés de Jesus, a colocar suas dificuldades, suas lágrimas, seus problemas, suas lutas aos pés de Jesus. Permita que ele acalme seu coração, realinhe sua rota e envolva você com seu amor, pois este é o caminho para uma vida verdadeiramente feliz. Então descanse em Jesus, busque o seu abraço, busque o seu aconchego e você vai ver que todas as suas preocupações não podem fazer nada por você. Descanse em Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Escolha a melhor parte. A frase de hoje é: na vida a sua melhor escolha sempre será aquela que te aproxima de Jesus. E a palavra hoje é prioridades. Reveja as suas prioridades. Reveja o que é mais importante na sua vida. E não sacrifique no altar do urgente o que é importante. Amém? Deus abençoe vocês. Desculpa as 2 pausas que eu precisei sair para balançar ali o Emanuel, mas deu certo para a glória do nome do Senhor, porque Deus é bom. O texto de hoje falou sobre resiliência, e a gente precisa ser resiliente naquilo que a gente faz. E eu sou. Eu não desisto de nada, porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Deixa eu orar por você, para que eu possa concluir esse devocional nesta manhã.
Em nome de Jesus. Pai querido, eu quero orar, Senhor, por essas pessoas que permaneceram resilientes aqui. Apesar das pausas que nós tivemos, meu Senhor. Mas Tu, Senhor, na Tua fidelidade, tens cuidado de nós. Nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia. Abençoa os que ainda vão assistir esse vídeo. Que essa palavra fale aos seus corações. E apesar de todas as dificuldades, nós estamos concluindo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, a casa, a família, o ministério. Que vocês sejam resilientes e que vocês tenham a capacidade de escolher a melhor parte, como fez esses judeus. Esses judeus aqui, diante do que eles escolheram, quando eles vieram para embargar, eles disseram, não, nós temos prova que nós estamos trabalhando aqui dentro da lei. E eles também ouviram o profeta dizer que os olhos do Senhor estavam sobre eles, estavam sobre os anciãos. Então não desista, os olhos do Senhor estão sobre você. Escolha a melhor